Salmo 19. Essa é uma estratégia usada por exemplo, João Calvino na Genebra dos seus dias, músicas cantando a palavra de Deus para ajudar o povo a memorizar a palavra de Deus. Isso é muito importante, a gente lançar a mão desse recurso, porque a música fica na nossa cabeça e vai nos fazendo lembrar da palavra do nosso Deus. Salmo 19, vamos ler todo o Salmo nessa leitura inicial. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discurso a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai dos seus aposentos e se alegra como um herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus até a outra, vai o seu percurso, e nada pode se esconder do seu calor. Continue dos versículos 7 a 10, por favor. A lei do Senhor é perfeita. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos. E alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro. E ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido. E permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros. E todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. E são mais doces do que o mel. Deixe-me continuar. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, e os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Leia o versículo 14 em voz alta, por favor. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Aleluia. Oremos, Pai amado e bendito, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, pelo livre acesso que temos. Lembramos recentemente dos irmãos da igreja perseguida, irmãos que sofrem, que como gostariam de ter um lugar simples como esse, para se reunir, para ouvir a tua palavra. Quão privilegiados nós somos de podermos nos reunir na tua presença e ouvir a tua santa palavra. Fala o coração do teu povo, Senhor, pois é a tua palavra, é o teu povo reunido. Que o teu povo seja edificado, que o teu nome seja glorificado, que pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho nessa manhã, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar? Saltar? Não. Se quiser saltar, tudo bem, mas depois senta. Irmãos, eu já comentei em alguma outra mensagem sobre esses dados, aqui num artigo que eu peguei do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, Universidade de São Paulo. E nesse artigo desse Instituto de Psiquiatria lá da USP, diz o seguinte: dados sobre saúde mental no Brasil. Mesmo antes da pandemia, o Brasil era o país com maior prevalência de ansiedade. Segundo um estudo de 2017, ou seja, antes da pandemia, a pandemia foi em 2020, da OMS, Organização Mundial da Saúde, 18 milhões de brasileiros sofriam com algum tipo de distúrbio relacionado ao problema. Isso equivalia a 9,3% da população. Já a depressão afetava 12 milhões de pessoas no país, sendo o maior índice da América Latina. Irmãos, esse artigo é pós-pandemia, mas traz esses dados antes da pandemia, e você há de concordar comigo, eu creio, que depois da pandemia parece que as coisas pioraram. As pessoas se apresentam mais ansiosas, mais angustiadas. Temos ouvido de pessoas enfrentando quadros severos de depressão, até casos de suicídio têm aumentado, inclusive entre pastores. Recentemente, eu não lembro se foi o bispo Walter que falava sobre isso. E temos visto muitas pessoas com a sua saúde mental fragilizada, a sua saúde mental até certo ponto comprometida. E cremos, irmãos, não negamos que existe valor em você, por vezes, buscar um auxílio terapêutico, um auxílio psicológico, ou, em alguns casos, até um auxílio médico, psiquiátrico,
não entendemos que isso necessariamente é um pecado. A igreja tem aprendido a lidar com essas questões, porque entendemos que há questões que um auxílio médico é importante e é salutar, mas cremos também que muitos têm deixado, ou têm, não de forma voluntária, mas têm percebido as angústias, as preocupações invadindo o coração de uma forma muito intensa, porque não têm observado algumas práticas, algumas disciplinas simples da palavra de Deus que a igreja praticou ao longo de toda a sua história. Volto a dizer, não quero colocar todo mundo no mesmo pacote. Sabemos que tem pessoas que passam por questões diversas, às vezes por dramas, por situações que levam a pessoa a um quadro depressivo, ao quadro de ansiedade, mas deve nos assustar ver esses dados tão alarmantes e o Brasil sendo colocado como... se o Brasil vai ser campeão da Copa do Mundo ou não, a gente não sabe. Não parece muito não, mas a gente não sabe o que vai acontecer. Mas o Brasil está como campeão em termos de quadros de ansiedade e depressão. É algo que deve nos fazer refletir sobre o que está acontecendo com o nosso povo. E eu creio que o quadro nas igrejas não é muito diferente do que fora das igrejas. Não tem esses dados. Creio até que seja melhor do que fora das igrejas, sinceramente, porque por mais que a igreja tenha as suas falhas e dificuldades, nós temos buscado a Deus em oração, a igreja de forma em geral. Há muitas igrejas que não são saudáveis, mas há muitas igrejas saudáveis pregando o evangelho. Mas falando para nós como cristãos, como reagir a isso? Quando nós estamos com uma ansiedade muito excessiva, quando estamos vendo-nos caminhando para um quadro depressivo. Eu conheço bem isso porque antes da minha conversão, quando na minha adolescência, o Senhor me alcançou, eu tinha 22 anos, eu passei por uma depressão muito severa. Na época se falava menos sobre isso, mas hoje, vendo de forma mais clara, eu vejo que foi uma depressão muito, muito severa. Não estou dizendo isso que só não cristãos passam por isso, eu creio que cristãos podem passar também e devem ser acompanhados com graça e sabedoria, mas eu conheço desse assunto de forma muito intensa, pelo que vivi na minha adolescência, e creio que a palavra de Deus tem resposta também para isso hoje. Também para essa epidemia, por assim dizer, de ansiedade, depressão no mundo, e especialmente em nosso país, essa ansiedade excessiva que muitos têm vivido, essa preocupação com o dia de amanhã. Alguém disse que a ansiedade é você viver no futuro e depressão é você viver no passado. Você não consegue viver o presente, você fica deprimido por coisas que aconteceram ou deixaram de acontecer no passado, e a ansiedade é você ficar naquela angústia permanente sobre algo que você nem sabe se vai acontecer no futuro. E eu creio que a palavra de Deus tem resposta também para isso. Algo muito interessante que a gente vê na história da igreja nos últimos 500 anos, na Reforma Protestante, um dos grandes destaques da Reforma Protestante foi Martinho Lutero, um dos grandes reformadores. E certa feita, já a Reforma avançando, perguntaram a Lutero, e tem escrito num dos seus livros, falando sobre o que ele fez na Reforma. Lutero, mas você fez tantas coisas, você foi tão efetivo. E ele respondeu assim: eu me opus às indulgências e a todos os papistas, mas jamais pela força. Simplesmente, disse Lutero, ensinei, preguei e escrevi sobre a palavra de Deus. Não fiz nada mais que isso. Vou repetir essa importante frase de Martinho Lutero. Simplesmente ensinei, preguei e escrevi sobre a palavra de Deus. Não fiz nada mais que isso. A palavra enfraqueceu o papado de um modo que nenhum príncipe ou imperador jamais infligira tantas perdas sobre ele. Eu nada fiz, a palavra fez tudo. Martinho Lutero. Irmãos, há um poder na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é um livro, os 66 livros, e pode ser lido como um livro comum por alguns, mas nós sabemos que ela é a palavra do próprio Deus, ela é um livro espiritual, é um livro em que Deus fala conosco. Há muitos livros que podem nos ensinar muitas coisas, livros de teologia, livros sobre oração, livros sobre evangelização, livros sobre culinária, livros sobre geografia, livros sobre uma série de coisas, mas a palavra de Deus é um livro especial. Nós reconhecemos que, inclusive, a igreja protestante tem uma divergência com a igreja católica, que a igreja católica entende que o magistrado escolheu os livros que compõem a Bíblia. Nós entendemos que não, que a igreja simplesmente reconheceu. A igreja reconheceu quais livros Deus apresentou como livros inspirados para a edificação do seu povo na fé. É isso que vamos ver de forma mais detida na nossa escola bíblica dominical. Mas a palavra de Deus ela é poderosa. Martinho Lutero reconheceu que o poder da reforma não estava no poder econômico, não estava no poder militar, não estava no poder dos príncipes alemães, mas o poder estava em eles ter ensinado, pregado e escrevido sobre a palavra de Deus. E ele diz, eu nada fiz, a palavra fez tudo.
Então, será que essa palavra que fez uma grande mudança no mundo nos dias de Martinho Lutero, de João Calvino e de tantos outros homens, e que nós colhemos frutos disso até hoje, será que essa palavra hoje ainda não tem poder para transformar as nossas vidas, para sustentar a nossa fé? Certamente que sim. E é sobre isso que vamos ver nessa manhã. O Salmo 19, como li, é um salmo de Davi, que exalta o que na teologia a gente chama as duas grandes revelações de Deus. A revelação geral e a revelação específica. A revelação geral é dada a todos os homens. Deus mostra através da natureza que há um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, mas não fica claro quem é esse Deus, se é um só Deus, se são vários deuses, mas a natureza já fala algo. Aqui no Salmo 19, há algo muito bonito que Davi fala no versículo 3, não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som, no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Ou seja, a natureza não fala, mas ela transmite um conhecimento de que alguém está por trás disso tudo. Não é possível que tanta beleza, tanta perfeição tenha sido aleatório, tenha sido um processo natural, evolucionário, que começou numa ameba ou alguma coisa assim. A natureza já aponta que há alguém que, ou como diz um grupo, um design inteligente, um design divino, um design inteligente que programa essas coisas. A natureza dá sinais disso, e Paulo fala sobre isso em Romanos, dizendo que isso faz os homens serem indesculpáveis diante de Deus. Então Deus revela a sua glória na natureza, na criação. Essa é o que a teologia chama de revelação geral, e Davi fala sobre isso, não nesses termos, dos versículos 1 a 6 do Salmo 19, mostrando que a terra, a criação, os céus proclamam a glória de Deus. E a partir do versículo 7, ele fala daquilo que na teologia chamamos de revelação específica, a lei do Senhor, porque a natureza mostra que alguém criou. Irmãos, às vezes, esses dias eu estava com as crianças passando de carro, aqui no anil mesmo ali por trás, a gente foi ali por trás da rua, aquela estrada do Uruçanga, ali perto de onde a Úrsula morou, e ali você consegue ver esses morros aqui do anil, de um perfil diferente, vê aquela pedra do Urubu. Aí eu estava mostrando, olha que beleza, como é bonito. E essa semana eu tive que ir na Tijuca, aí descendo a Serra Grajaú-Jacarepaguá, estava com o Daniel, falei, Daniel, olha como é bonito isso aqui, olha essas árvores, quanta beleza. Então a natureza revela a glória de Deus, até nas coisas simples, irmãos. Hoje de manhã eu estava preparando vitamina lá para as crianças, e tinha um mamão formosa desse tamanho. Que mamão formoso, né? Acho que o nome dele não deve ser à toa, que é mamão formosa, que é bonito demais aquele bicho. Aí eu peguei, fiquei olhando e falei para a Tatiana ontem de noite, falei, Tatiana, olha como é que é bonito isso aqui, né? Cada um com as suas loucuras, né? Mas aproveite. De vez em quando contemple a glória de Deus através de abre um limãozinho, olha como o limão é bonito por dentro. Às vezes a gente fica buscando tanta coisa, vê aquela parafernália toda de abertura de Copa do Mundo. Eu não vi, mas imagino que tenha tido. E você fica querendo aquilo tudo e Deus bota uma mamão formosa desse tamanho na sua mesa e você não vê a beleza do Senhor ali. Então Deus cria coisas belas. Quando você abre, então, peguei aquele facão de peixeiro assim, abri ele no meio, pá! Aí quando abre assim, coisa linda, Deus cria essas coisas. E os homens são chamados a reconhecerem que alguém criou. Mas é a revelação geral na palavra de Deus que nos diz quem é esse Deus. Qual o caráter dele, o que ele espera da sua criação. E é sobre isso que Davi trata a partir do versículo 7. E nós vamos focar os nossos olhos nessa parte do Salmo 19. E eu queria pensar o que falei no início, desse meio de tanta ansiedade, tanta agitação, inclusive no meio entre cristãos. O quadro preocupante do nosso país. E será que as pessoas hoje em dia não precisam, por exemplo, de restauração na sua alma? Tem pessoas, ou talvez você que está aqui essa manhã, não sente como se sua alma estivesse em pedaços, você está se sentindo despedaçado por dentro e sente necessidade de ser restaurado. Ou alguns que precisam ter alegria no coração, frente de um quadro de tantas pessoas em estado depressivo, muitos precisam voltar a ter alegria na vida, a ter alegria nas coisas pequenas, seja até na hora de fazer uma vitamina para os seus filhos, seja na hora de ir na feira comprar um pão, ou estar no ônibus que você está passando na serra e ver aquela beleza toda. Seja luz nos olhos, muitos precisam ter os seus olhos iluminados, especialmente em momentos de dúvidas, de decisão, ter clareza de pensamentos. Quantas pessoas hoje você vê que estão meio perdidas, estão sem clareza nas decisões que tomam, às vezes fala uma coisa, às vezes fala outra, você vê que a pessoa está confusa. Ou quantos hoje precisam de segurança, de estabilidade, em meio a tanta insegurança que nós vemos. Lutero achou isso na palavra de Deus, pregou a palavra, ensinou a palavra, e a palavra trouxe uma grande revolução, primeiro na Alemanha, na Suíça, e depois em
todo o continente europeu e trazendo influência para nós até hoje. E para nós, para a nossa vida pessoal, como família e como igreja, o que será que a palavra de Deus pode fazer? Eu queria chamar a atenção para alguns atributos que Davi apresenta da palavra de Deus nesse trecho do Salmo 19, alguns benefícios que ele promete, a palavra promete para nós, e as consequências para quem os conhece. Então é fácil você memorizar atributos da palavra de Deus, benefícios que ele nos apresenta e consequência para quem as conhece. Igual aqueles, você vê às vezes algumas reportagens na televisão ou no YouTube ou em uma revista falando dos benefícios de algum alimento. Tal alimento tem tais atributos e apresenta tais benefícios. Se você falar de novo do mamão, eu não sei quais os benefícios, se você souber, depois você me conta, mas deve ter bastante. O mamão tem benefício, sei que ele é bom para o fluxo intestinal, isso aí todo mundo sabe, né? Se tiver com dificuldade, mamão, ameixa resolve qualquer coisa, mas o mamão tem tais benefícios e tem tais atributos, é uma fruta que tem tais qualidades. E a palavra de Deus, quais são os atributos, quais são os benefícios e quais são as consequências daqueles que se dedicam à palavra de Deus? É isso que eu queria ver com os irmãos, especialmente dos versículos 7 até o final do Salmo 19. Davi destaca alguns atributos aqui da lei que é do Senhor. Olha o que ele diz a partir do versículo 7. A lei do Senhor... fale comigo aqui, a lei do Senhor é? Perfeita. Mais à frente ele fala, o testemunho do Senhor é? Os preceitos do Senhor são? O mandamento do Senhor é? O temor do Senhor é? E os juízos do Senhor são? Então são atributos da palavra de Deus. Num tempo de tanta insegurança, de tanta incerteza, Davi exalta a perfeição da palavra de Deus, a fidelidade da palavra de Deus, a retidão da palavra de Deus, a pureza da palavra de Deus, a sua verdade e justiça. Irmãos, a palavra de Deus, olha que ele fala... dá diferentes nomes para a palavra de Deus, mas isso é uma característica da literatura hebraica, que eles, ao invés de ficar repetindo a mesma coisa, dá outro nome, mas querendo dar uma mensagem principal. A lei do Senhor, olha que ele fala, a lei é do Senhor, o testemunho é do Senhor, os preceitos são do Senhor, o mandamento é do Senhor, o temor é do Senhor, os juízos são do Senhor, ou seja, tudo procede dele. Tudo procede de Deus. E essa lei é perfeita, o seu testemunho é fiel, os seus preceitos são retos, o seu mandamento é puro, o temor é límpido e os juízos são verdadeiros e justos. Essa é a palavra do nosso Deus. Por isso, irmãos, que a gente não pode ceder ao relativismo dos nossos dias, que diz que todos os caminhos levam a Deus, ou que toda a verdade é válida. Não, nós devemos respeitar as pessoas, procurar estabelecer pontes para falar o Evangelho, para pregar o Evangelho, mas o que vemos na Bíblia é algo reto, é algo límpido, é algo claro, é algo que não tem dúvida, é algo perfeito, é algo reto, é algo sólido, irmãos. Num tempo de modernidade líquida, como diz Zygmunt Bauman, que vivemos num tempo de liquidez, em que tudo flui, tudo é fluido, nós temos a solidez da palavra de Deus para nos dar vigor, para termos segurança, porque ela é perfeita, porque ela é fiel, porque ela é reta, ela é pura, ela é límpida, irmãos. Só que esses são alguns atributos da palavra de Deus. Mas Davi aqui também fala dos benefícios da palavra de Deus. Lembra que eu falei quantas pessoas hoje estão com a sua alma quebrada, despedaçada? E olha o que Davi diz no verso 7. A lei do Senhor é perfeita e faz o quê? Restaura a alma. Irmãos, você já teve momentos assim? Que você leu a palavra e sua alma foi refrigerada. Uma outra versão fala refrigera a alma. Você já teve momentos que estava com muita sede, fez aquele dia de muito calor, ou você está na rua há muito tempo e não bebeu água, esqueceu o seu potinho de água, a sua garrafinha, e ou por algum motivo, ou você estava num propósito de jejum total e ficou por algum tempo sem beber água, e aí quando você bebe água ou algum líquido, parece que desce. Se você estiver num jejum mais extenso, não quebre o seu jejum com Coca-Cola, que você pode fazer muito mal ao seu organismo, beba água ou alguma bebida leve, mas... Se você não tem a prática do jejum, tenha isso. Inclusive, sábado que vem, temos culto de consagração em jejum, mas não espere o sábado, dedique-se em jejum e oração ao Senhor. E se você fizer um jejum mais extenso, total, você quando bebe água, irmãos, parece que você sente água adentrando o seu corpo, traz um refrigério. E é isso que Davi fala da lei do Senhor. A lei do Senhor que é perfeita, ela restaura a alma. Quantos estão precisando de restauração na sua alma e têm buscado em outras fontes? A palavra de Deus, ela traz refrigério, ela traz restauração, irmãos. Eu já contei aqui na igreja, mas já tem um tempo que eu não conto, e que quando a gente teve o diagnóstico da síndrome de Down do João, a gente teve uma alteração na translucência nucal, que é um exame feito com aproximadamente 12 a 15 semanas da gestação. O médico era muito experiente, Deus nos concedeu graça de cair nas mãos de um médico muito experiente, muito humano. E ele percebeu, ele já desconfiou que era síndrome de Down, mas não falou nada pra gente. Aí recomendou um exame que é a amniocentese, que extrai
líquido amniótico da barriga da mulher com o bebê dentro. É um negócio tenso. Tatiana deitou lá, aí o médico vem e faz um ultrassom para ver onde está, no caso o João, né, onde está o bebê, para ele não acertar o bebê, e entra com uma agulha desse tamanho na barriga da mulher e puxa o líquido amniótico. A dele era tão gente boa, quando ele tirou, ele falou para mim, bota a mão aqui, ó, o xixi do bebê está quentinho. Ó. E era quentinho mesmo, porque era o líquido que está dentro da barriga da minha esposa. E ele tirou e ele faz um quadro genético, é o cariótipo, para identificar se há algum desvio genético, e no caso do João foi confirmado a trissomia do 21, que é a síndrome de Down. Todos nós temos 23 pares de cromossomos. A criança com síndrome de Down, além desses, ela, no cromossomo 21 tem um terceiro cromossomo. Certo aí, Luciane, nossos especialistas aí. Tá certinho? Eu sou pai, não sou especialista. Mas... E aí tem o terceiro cromossomo que caracteriza a síndrome de Down. E quando a gente recebeu essa notícia, a gente ficou muito angustiado, porque a síndrome de Down pode carregar uma série de consequências, e carrega, e graças a Deus o João tem poucas, mas tem algumas. E a gente ficou muito assustado, muito apreensivo. Eu já contei para os irmãos que um dia, eu orando, e fiquei mais 3 semanas em oração diante daquela situação. Eu confesso que eu não lembro se foi antes de pegar o resultado ou depois, mas eu estava orando ao Senhor constantemente, e um dia, lendo o livro de Daniel, quando no capítulo 10 ele fala que ficou orando ao Senhor, e houve uma guerra no céu, o príncipe da Pérsia lutou contra o anjo, e aí o anjo chega para Daniel e fala que ele tinha orado ao Senhor por 21 dias. E lá na palavra fala que desde o primeiro dia em que aplicaste o seu coração a buscar o Senhor, a tua oração foi ouvida. E aquilo trouxe refrigério à minha alma. E aí, quando eu sentei no computador para fazer alguma coisa, eu abri o calendário, eu vi que tinha exatas 3 semanas que a gente tinha recebido a notícia. E eu falei, caramba, exatamente 21 dias. Então, para mim, foi a confirmação de que Deus estava falando pessoalmente comigo, e o meu coração mudou, irmãos. Uma vez eu conversei com uma pessoa, ele até falou, então seu filho não tinha síndrome de Down? Eu falei, não, ele tinha. O que mudou não foi o diagnóstico do João, o que mudou foi o meu coração. O que mudou não foi o quadro do meu filho, embora Deus tenha abençoado muito o João, ele não teve cardiopatias e uma série de outras questões, tem uma saúde muito boa, graças a Deus, mas tem as complicações, tem as características que a síndrome de Down trazem, mas não mudou, o quadro não mudou. O que mudou foi o meu coração. Aquela preocupação, aquela angústia, Deus, por meio da sua palavra, restaurou ao meu coração. Então, ela restaura a alma. Ainda no versículo 7, ele diz, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Meu irmão, como a gente precisa de sabedoria. Permitindo o Senhor, nas próximas semanas, eu vou iniciar uma série de pregações à noite sobre o livro de Provérbios, que vou pregar aqui, e também as crianças vão estudar na escolinha, no culto da noite, sobre o livro de Provérbios. Eu tenho refletido sobre isso, como nós somos uma geração que carece de sabedoria para viver, irmãos. Toda geração carece, mas a nossa parece que tem sido induzida a tanta insensatez. E o livro de Provérbios nos ensina a viver uma vida sábia diante do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E aqui, o que Davi fala no Salmo 19, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Você precisa de sabedoria? Eu preciso. Você precisa, busque a Deus em oração. É isso que fala no capítulo 2 de Provérbios. Eu vou pregar recentemente, daqui a algumas semanas à noite, se Deus assim permitir. Busque a sabedoria como quem busca riquezas, escave, busque com toda a força. E saiba que a palavra de Deus, ela dá sabedoria aos simples. Às vezes você fala, eu tenho que fazer uma faculdade, tem que fazer um mestrado, um doutorado. Você pode fazer isso para ter conhecimento na sua área, mas sabedoria Deus concede àqueles que o temem, por intermédio da sua palavra. Continuando no versículo 8, os preceitos do Senhor são retos, e aí mais um benefício da palavra do Senhor, alegra o coração. Você já viveu isso? Momentos de dificuldade, momentos de lutas, momentos de luto, momentos de grandes aflições, de turbulências na sua vida, e aí você lê a palavra, ela traz alegria ao teu coração, ela traz alento à sua alma. Irmãos, há promessas da palavra de Deus em relação à própria palavra, é o efeito, aos benefícios que ela traz a nós. E ele continua ainda no versículo 8, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Como a gente precisa ter luz nos nossos olhos para viver uma vida que glorifique ao Senhor. Versículo 9, o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Numa geração de tanta incerteza, uma geração fluida, como alguns dizem, de uma modernidade líquida, que as pessoas não têm mais certeza de nada, a sexualidade tem sido tratada como algo fluido, a biologia tem sido tratada como uma narrativa, a família tem sido desvalorizada, isso gera pessoas inseguras. No lugar de um tempo de tanta insegurança, o temor do Senhor se apresenta como algo que permanece para sempre, algo firme, algo constante. E ainda no versículo 9, os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Vivendo no nosso país, não preciso dizer que a gente carece de justiça. Carecemos de
Justiça não é só para os nossos advogados aqui, Daniel, Patrícia ou outros que porventura estejam nessa manhã. Não é só para eles que trabalham com justiça. Mas justiça é algo que todos nós almejamos. E vivemos num país tão injusto. E aqui fala que os juízes do Senhor são justos. Eles têm uma medida, eles são retos. Então, irmãos, há muitos benefícios quando nós nos lançamos a conhecer a palavra de Deus. E ele continua ainda, por tudo isso que nós vimos, pelos atributos da palavra de Deus, que é perfeita, fiel, reta, pura, límpida, verdadeira e justa, e pelos benefícios, ela restaura a alma, dá sabedoria aos simples, alegra o coração, ilumina os olhos, permanece para sempre, ou seja, dá segurança a nós. O que acontece com aqueles que guardam e conhecem a palavra de Deus? Quais são as consequências? O terceiro e último ponto, versículo 10, perdão. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Mas você pensar o que tem mais valor nessa vida? Tem mais valor? Talvez você não dê tanto valor a ter um relógio de ouro, um cordão de ouro, uma pulseira de ouro. Você precisa do dinheiro para comprar essas coisas. Mas o ouro tem grande valor. Só que nos céus, a imagem que aparece do ouro é que ele vai ser o piso, lá em Apocalipse. Então aquilo que tem mais valor nessa vida não vai ter valor nenhum na vida eterna. Então a palavra de Deus que te aponta para a vida eterna, ela tem mais valor do que qualquer coisa dessa vida. Por isso que eles são mais desejáveis do que ouro puro, do que ouro depurado. O ouro mais depurado não tem o mesmo valor que a palavra de Deus, que nos dá sabedoria, que restaura a alma, que dá alegria ao nosso coração. E nada é mais doce do que a palavra de Deus. O profeta Ezequiel foi ordenado por Deus a comer um livro e trouxe, e ele era doce no seu paladar. E já lá no Apocalipse 10, João também é ordenado comer um rolo, um livro, e ele era doce no seu paladar, mas amargo no seu estômago. Por que isso? Porque João tinha que profetizar o juízo de Deus sobre as nações. Então a palavra de Deus, ela é doce, porque Deus nos dá graça, como cantamos essa manhã, graça, superabundante graça que Deus concede a nós. Mas ela também é amarga quando a gente pensa no peso do pecado e na condenação daqueles que rejeitam a oferta do Evangelho. Então, quais são as consequências? Você vai desejar mais a palavra de Deus do que a coisa mais valiosa dessa vida, e ela vai ser mais doce para você do que a coisa mais doce que existe. Aqui a ilustração do mel. E ainda tem mais, versículo 11, as consequências. Além disso, por eles, pela palavra de Deus, pelos mandamentos do Senhor, se admoeste o teu servo, em os guardar a... Leia o versículo 11 comigo em voz bem alta. Além disso, por eles se admoeste o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Meus irmãos, outro dia o Nelson colocou em algum grupo, acho que o grupo do IBRMEC, só que eu não consegui assistir o vídeo ainda, falando sobre a volta da teologia liberal, né, alguma coisa assim, e os efeitos danosos. A teologia liberal é uma teologia que já tem mais de um século, que questiona a infalibilidade, a inerrância, a autoridade da palavra de Deus. E como isso tem destruído igrejas, e destruído fé, e destruído pessoas. E o reverendo Hernando Dias Lopes, certa feita, falou que a teologia liberal ela começa nos seminários, passa para os púlpitos e mata as igrejas. Muitos seminários hoje no Brasil já não existem mais, ou não são mais liberais, mas foram liberais. E uma geração da minha idade, nosso saudoso pastor Luciano, né, Rafael Otileia, lutava contra isso. Mas a minha geração de pastores, muitos foram formados em seminários liberais. E o seminário liberal faz pouco da palavra de Deus. E aí o pastor faz pouco da palavra de Deus na pregação, e a igreja faz pouco da palavra de Deus, e as igrejas têm sido destruídas por isso, irmão. Famílias têm sido fragilizadas porque deixam de crer no poder da palavra de Deus. Então, a gente precisa voltar a crer que há grande recompensa em guardar a palavra de Deus. Isso é urgente, é o tema da aula que vou dar daqui a pouquinho na nossa escola dominical, é o tema, de certa forma, do que o pastor João falou domingo passado, e isso é urgente, irmãos. Isso é urgente. Se tem alguma coisa, né, eu já falei isso quando for descer a sepultura, minhas últimas palavras, eu falo, leia a Bíblia e faça a oração, e pum, morri. Leia a Bíblia, faça a oração. Nós precisamos, irmãos, ler a palavra de Deus, precisamos conhecer o poder que emana da palavra de Deus, não um poder místico, mas o trabalho que o Espírito Santo faz em nós, que infelizmente os liberais, que influenciaram muitos pastores dos nossos dias, que têm deixado de pregar a autoridade da palavra de Deus e tem trazido muito dano para a igreja, para as famílias e para as pessoas. Mas precisamos reafirmar, como disse Davi. Leia mais uma vez o versículo 11, por favor. Além disso, por eles se admoeste o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Amém? Amém. Você crê nisso? Diga amém. Amém. Creia nisso, não só porque eu pedi para você repetir, para você dizer amém, mas creia de todo o coração que há recompensa.
ao guardarmos os mandamentos de Deus, que há benefícios, que Ele restaura a alma, dá sabedoria aos simples, ilumina os olhos. Creia nisso, irmãos, isso não é só teoria, isso não é só algo que eu estudei no seminário e gosto de compartilhar com os irmãos, isso é verdade. E isso não precisa ser para o doutor em teologia, para o doutor em fisioterapia, ou para o doutor em direito. Isso é para os simples e para as pessoas mais graduadas. A palavra de Deus, ela concede recompensa àqueles que guardam. Essa é a promessa de Deus, não é a promessa do pastor, ou do bispo Walter, ou do Charles Simeon, que foi um grande pregador, vou falar sobre ele na escola dominical. Não é promessa dele, pois os seus ossos estão numa sepultura, lá no país, acho que é na Inglaterra, onde ele ministrou. Mas é a promessa do Deus Todo-Poderoso de que há recompensa para aqueles que guardam a palavra do nosso Deus. Para concluir, irmãos, algumas questões práticas que eu sempre falo e vou falar de novo. Priorize a palavra em sua vida e sua família. A gente tem que abandonar um pouco mais isso aqui, ó. Vocês sabem que eu não tenho redes sociais, eu não tenho WhatsApp, Instagram, TikTok, não tem nada disso. Mas o YouTube agora está com esse negócio de... É um algoritmo, né? Que eles botam de que você fica... Aquele negócio você vai passando assim e não para. Tem um nome, né, TI. Mas não é o short, nem o Reels, não. É um negócio que você fica passando Hã? Rolagem infinita, isso. E você vai passando ali, e eu já me peguei, assim, daqui a pouco, um vídeo sobre isso, sobre política, você vai passando e vem um atrás do outro, sobre teologia, sobre louvor, tem tudo lá, tudo que você gosta, aponta lá. E daqui a pouco, meu Deus, passou 5 minutos, eu estou rolando o negócio e não vi nada. Que perda de tempo. E se você deixar, passa uns 50 minutos. Se deixar, passa 5 horas. Então, irmão, cuidado. Há muitos ladrões de tempo tentando roubar a sua atenção e o seu coração. E às vezes você fala, não, mas eu preciso ler a Bíblia, eu preciso ler a palavra de Deus. E quando você vai ler, você está morto, cansado, a mente cansada e não consegue ler. E ainda joga a culpa no diabo, porque o diabo está tentando e realmente ele está, mas ele não precisa fazer muito esforço para nos desviar a atenção. Cuidado. Fuja dos ladrões de tempo, desligue a televisão, faça o culto doméstico, leia a Bíblia todos os dias na sua devoção pessoal e com a sua família. Leia quando você estiver com muita vontade de ler a Bíblia, quando você estiver morrendo de vontade, estiver doido para Deus falar, assim, com muita vontade de Deus falar seu coração, mas leia quando você não tiver com vontade nenhuma. Às vezes a gente pensa, porque eu sou pastor, que toda vez que eu abro a Bíblia eu estou doido de vontade para ler. Às vezes eu não estou afim de ler, mas eu preciso ler. É como algo que você precisa na sua vida. Às vezes exercício físico é algo que a gente precisa fazer. Eu não gosto, mas eu sei que eu preciso voltar para ontem. Então, você tem que fazer. Cleonice Silva lá, exemplares, lá sempre na academia. Tem que fazer, a gente tem que se esforçar, a gente tem que cuidar do corpo, quanto mais da nossa alma. Então, a gente tem que entender isso aqui é um alimento para a alma, e a promessa, a grande recompensa em guardar. Elas restauram a alma, trazem alegria, trazem luz. Creia nisso. Então, priorize. Nós fizemos ano passado, nos últimos 2 anos, um plano de leitura em 2 anos. Possivelmente vamos voltar com ele ano que vem. Mas se você não está fazendo nenhum plano de leitura, faça um propósito de ler algum livro da Bíblia. Leia os Salmos, leia o livro de Neemias que lemos recentemente, leia algum dos Evangelhos. Faça um propósito. Temos um estudo sobre Marcos que os jovens estavam acompanhando recentemente na nossa juventude. Tem todo um estudo que eu fiz na época da pandemia, está lá no YouTube do nosso canal. Tem um videozinho para 2, eu acho, vídeos para cada capítulo do estudo do livro de Marcos. Há ferramentas abundantes, mas leia a palavra de Deus. E fuja dos ladrões de tempo. Se for necessário deixar de fazer alguma coisa para ter mais tempo, algo que de repente não é ilícito, mas tem roubado muito do seu tempo, pense sobre isso, porque há uma necessidade urgente de nos dedicarmos à palavra de Deus. Aquiete-se. Nós somos uma geração muito ansiosa. Então nós precisamos aprender a nos aquietar. Qual é o melhor momento para você ler a Bíblia? Eu não vou estabelecer regra. Porque tem gente que lê melhor de manhã, tem gente que lê melhor na hora do almoço, tem gente que lê melhor à tarde, à noite. Pense qual é o melhor tempo para você estar quieto, tranquilo. Eu gosto de ler de manhã. Vou dar mais cedo e ficar lendo a palavra de Deus com a mente fresca. Isso é bom para mim. Mas tem gente que começa a trabalhar muito cedo e às vezes acorda muito cedo para chegar. Não dá para ler de manhã, então não vou botar uma regra para você. Talvez para você seja mais conveniente à tarde ou à noite. Mas separe o melhor tempo que você tiver e dedique-se à palavra de Deus. Dedique-se a ler a palavra de Deus, a meditar a palavra de Deus, a ter fome e sede da palavra de Deus. E por fim, depois de priorizar a palavra na sua vida e na sua família, no culto doméstico, traga a sua família para dentro da Bíblia, para estudarem a Bíblia juntos. Se organize, fuja dos ladrões de tempo, redes sociais, TV, aquiete-se. E por fim, mas não menos importante, ore pedindo ao Senhor que Deus te dê fome e sede da palavra.
Como cantamos naquele cântico manancial, eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, como Davi diz no Salmo 42, não é de Davi, mas como diz o Salmo 42, que não é de Davi. A minha alma tem sede, como a corça anseia pelas águas. A minha alma tem sede do Deus vivo. O Salmo 63 fala de como terra seca carece de água. Ore para que Deus gere essa sede no seu coração. E essa é a minha oração por nós nessa manhã. Que Deus gere essa fome, que Deus gere essa sede em nossos corações. Que se você se aplicar à leitura da palavra, se você se dedicar mais a essa palavra e crer no que eu falei essa manhã, que não são palavras minhas, mas palavras do Senhor através de Davi no Salmo 19. Grandes coisas Deus há de fazer em nossas vidas, em nossas famílias e em nossa igreja, irmãos. A palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus ela é perfeita, a palavra de Deus age com poder no meio do seu povo. E Davi termina, no versículo 12 a 14, dizendo: quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas, também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. A palavra de Deus, ela tem poder ainda hoje para trazer paz ao coração. Será que você está dentro dessa estatística de ansiedade e depressão? Não se sinta culpado por isso. Se for necessário, busque uma ajuda pastoral, de um irmão, de uma irmã na igreja, ou mesmo uma ajuda profissional. Mas busque a palavra de Deus que tem poder para restaurar as nossas almas, para alegrar o nosso coração, para dar luz às nossas decisões, para dar sabedoria aos simples. E lembre-se de Cristo, porque Cristo e a palavra de Deus estavam sempre conectados. Lembra da tentação no deserto? Mateus 4, Lucas 4, quando o diabo se apresenta a Jesus, Jesus responde a ele algumas vezes, 2 vezes, também está escrito. Também está escrito, porque Jesus conhecia o que estava escrito e o que também estava escrito. Quando perguntaram a Jesus qual o maior mandamento na lei, ele respondeu não com 1, mas com 2. Um de Deuteronômio e o outro de Levítico 19, 18. Amará o seu próximo como a ti mesmo. Cristo conhecia a palavra. E no seu momento mais doloroso, no seu momento mais crítico, na cruz, Cristo morreu com as palavras do saltério nos lábios. Pois quando ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Ele está citando o Salmo 22. E quando ele diz, em tuas mãos entrego o meu espírito, ele está citando o Salmo 31, 5. Então, o nosso Senhor, o nosso Salvador, ao morrer por mim, ao morrer por você, ao se entregar na cruz pelos nossos pecados, pois ele não tinha pecados, ele morreu com as palavras do Senhor em seus lábios. Então a palavra de Deus era de grande valor para Cristo e ela precisa ser para nós também. Vamos orar. Fique de pé.